Oi gente, hoje eu vou contar pra vocês sobre o caso da Sophie Lyonet. Sophie nasceu em 7 de janeiro de 1996, na França. Seus pais eram Catherine de Vallon e Patrick Lyonet. A família fala que Sophie era uma menina muito tímida, mas que era muito alegre e gostava de fazer os outros felizes. Ela estudou educação infantil. Ela amava as crianças e as crianças a amavam também, porque ela tinha muita facilidade em lidar com elas. Em dezembro de 2016, a Sophie estava em busca de trabalho na sociedade. E na mesma época, uma amiga dela mostrou a ela uma oportunidade de ser babá em Londres. A Sophie gostou muito da ideia, apesar de nunca ter tido o sonho de morar fora do país. Mas ela estava em busca de oportunidade, experiência e de aprender e desenvolver o seu inglês. A ideia inicial dela era ser babá fora do país e voltar com experiência no currículo para que ela conseguisse se adaptar melhor ao mercado de trabalho e conseguir um emprego com mais facilidade, porque ela nunca tinha tido a ideia de sair da França. A oportunidade que surgiu para Sophie, que ela conheceu naquela época, era de ser au pair. Eu vou explicar para vocês rapidamente o que é o programa de au pair. Se você tiver interesse, eu sugiro que você pesquise aqui no YouTube sobre o programa, porque tem muito vídeo, tem muito conteúdo sobre isso. Mas o programa de au pair, basicamente, é o programa mais barato que a gente encontra hoje em dia. E ele é um intercâmbio de trabalho que vai te possibilitar ter algumas experiências em outros países. Não são todos os países que têm o programa de au pair, então tem que pesquisar. E por ele ser um programa de baixo custo, muitas pessoas acabam optando por essa oportunidade. O programa de au pair é basicamente para você ser uma babá em outro país. Você vai cuidar das crianças da família e tudo relacionado a crianças. Por um período de tempo vai te possibilitar ter uma oportunidade de estudo para você aprender a língua e afins. Então, após ela ter conhecimento do programa de au pair, a Sophie deu entrada no programa e entrou em contato com uma família em que ela teria que cuidar de 2 crianças, uma de 9 e uma de 4 anos. Na época, a mãe da Sophie disse que ela ficou muito animada porque a mãe da família disse que trabalhava no mundo da moda e a Sophie acabaria conhecendo muitos artistas. Além disso, o casal da família eram franceses, o que facilitaria muito a comunicação entre eles, já que a Sophie não tinha um inglês muito bem desenvolvido. Na época, a mãe da Sophie disse que ela não queria que a filha tivesse ido para lá, porque ela ficou muito insegura com a situação. Mas ela acabou decidindo deixar a filha seguir o caminho dela, porque ela viu que a Sophie estava muito feliz com aquilo, e a mãe também sentiu confiança, porque os pais da família também eram franceses. Pouco tempo depois da Sophie ter completado seus 20 anos, em janeiro de 2016, ela já estava trabalhando como au pair na família. Ela entrava em contato com a família frequentemente, dizia que estava tudo bem, que estava feliz, mas isso foi mudando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os pais da família em que a Sophie estava trabalhando. Os pais eram Sabrina Cuidar e Ouisse Medoun. A Sabrina nasceu na Argélia e cresceu em Paris, onde conheceu Medoun aos seus 18 anos. Ele se apresentava para as pessoas como Sam, e é assim que eu vou me referir a ele. Ele também era francês e argelino. Sam era 5 anos mais velho que Sabrina. Eles tinham um relacionamento conturbado, mas ainda assim continuavam juntos. E em 2009, a Sabrina decidiu que queria se mudar para o Reino Unido, e o Sam foi com ela. Ela teve muitos empregos por lá, mas sonhava mesmo em ser estilista, e o Sam seguiu carreira em um banco francês como analista. E como eu falei pra vocês, eles tinham um relacionamento muito conturbado, com idas e vindas, muitas brigas. E a Sabrina tinha relacionamentos públicos com outros homens. Não era segredo pra ninguém, e o Sam sabia também. E durante essas idas e vindas, e entre outros relacionamentos da Sabrina, ela acabou tendo 2 filhos. Em 2011, ela e Sam se separaram e ela teve um relacionamento de 2 anos com um outro homem. Esse homem era Mark Walton. Ele era um empresário famoso e bem-sucedido. Após 5 ou 6 meses depois de terem se conhecido numa fila de um banco, eles foram morar juntos. Ele pagava o aluguel do apartamento e todas as contas da Sabrina. Mark dizia ser perdidamente apaixonado por ela, apesar de viver um relacionamento extremamente abusivo com ela.
em que ele era humilhado e agredido por Sabrina. E ele conta que um dia ele acordou após levar um soco no rosto, simplesmente porque ele estava roncando. E uma outra vez ela arremessou um cinzeiro contra ele, mas o cinzeiro se quebrou após acertar uma parede. Ele conta também que ela era extremamente ciumenta e chegou a instalar várias câmeras pelo apartamento, porque ela vivia dizendo que ele estava dormindo com as babás do seu filho mais velho. Na época ela ainda não havia tido seu segundo filho. Em 2013, ela conta para ele que estava grávida. Ele ficou muito feliz, mas alguns meses depois, ele disse que a Sabrina simplesmente foi embora. E um tempo depois, ela fez uma ligação para ele, dizendo que havia tido um aborto, mas um tempo depois, o Mark descobriu, através do irmão de Sabrina, que era mentira e que o bebê estava bem. Sabendo que o bebê estava bem, Mark tentou fazer vários testes de DNA para comprovar a sua paternidade, mas Sabrina, no entanto, nunca permitiu, e mesmo Mark tendo vivido o inferno na Terra, ele continuou ajudando ela financeiramente após a separação e ela voltou a morar com Sam. E mesmo eles tendo terminado e ela indo morar com Sam, o Mark continuou ajudando ela, bancando ela, mandando dinheiro para ela, todos esses anos, até 2017, que foi quando as coisas começaram a ficar ruins na casa da família. Em 2017, ele decidiu parar de mandar dinheiro para ela. E nessa mesma época, já fazia um ano desde que a Sophie estava trabalhando para a Sabrina e o Sam. Foi na época também que as coisas pioraram na família. Agora eu vou contar algumas das coisas que a Sophie acabou vivendo dentro da casa, junto com a família. A Sophie e a Sabrina tinham muitos desentendimentos, em que em um determinado momento, a Sophie chegou a dizer para sua mãe que queria voltar para a França, mas ela dizia que não tinha como pagar pelas passagens. A sua mãe ainda tentou ajudar, mas a Sophie nunca voltou. A partir daí, a Sabrina passou a ser intermediária nas conversas com a mãe de Sophie, e em outras, ela simplesmente controlava o que Sophie contava para a mãe. Sophie chegou a contar para algumas pessoas da região o que ela estava passando dentro da casa, mas ninguém nunca tentou ajudar de verdade. Depois de um tempo, a Sophie simplesmente parou de entrar em contato com a família dela na França. Então uma amiga foi até a casa da família, mas o Sam disse que ela estava bem e que estava ocupada. Apesar disso, ela estava bem, porque sua amiga a ouviu na casa, mas não conseguiu falar com ela. Após algum tempo na casa, as coisas ficaram ainda mais complicadas, pois a Sophie chegou a contar para algumas pessoas que as agressões verbais que sofria vindas de Sabrina se tornaram agressões físicas. Ela contou que um dia foi agredida por Sabrina após deixar uma manteiga cair da geladeira. E mesmo passando por tudo isso, a Sophie continuou morando na casa com a família, mas um tempo depois as pessoas perceberam que ela sumiu completamente. Em 20 de setembro de 2017, os vizinhos viram uma fumaça escura saindo da casa do casal e tinha um odor muito forte. Eles ficaram assustados e acionaram os bombeiros. Ao chegarem lá, o Sam contou a eles que estava fazendo um churrasco. Havia uma churrasqueira assando carne, mas tinha uma fogueira logo ao lado, que era a causa da fumaça e do odor. Mas o Sam disse aos bombeiros que estava assando um cordeiro. Mas os bombeiros, mesmo assim, decidiram apagar o fogo e depois de terem apagado, eles viram pedaços de óculos e eles viram algo parecido como um nariz e dedos humanos. Imediatamente eles questionaram Sam, mas ele continuou afirmando ser um cordeiro. Então eles acionaram a polícia. E quando a polícia chegou na casa, eles questionaram Sam sobre quem era aquele corpo, porque realmente havia um corpo sendo queimado na casa e ele se negava a todo tempo e dizia que era um cordeiro. Mas a partir do momento que a polícia viu que ele não ia falar nada, eles o algemaram e levaram para a delegacia. Sam, a partir daí, se calou e a polícia entrou em contato com Sabrina. Ela disse não saber o que estava acontecendo e que quando saiu com as crianças de manhã para ir ao parque, estava tudo normal. Os vizinhos falaram para a polícia sobre a Sophie e que eles não a tinham visto mais. Eles questionaram a Sabrina sobre isso e ela contou a eles que ela havia pedido demissão 2 dias antes e voltado para a França. Mas a polícia achou aquilo muito suspeito e prenderam a Sabrina também. A partir daí, os dois viram que não tinha mais para onde correr e confessaram. A Sabrina culpou o Sam e ele concordou com ela, tentando livrar a Sabrina.
A Sabrina contou à polícia que a Sophie era uma péssima au pair, que não cuidava dos filhos dela direito e que só ficava no celular, e acusava a Sophie de ter roubado algumas de suas joias. Mas com o decorrer da investigação, a polícia descobriu que era tudo mentira e que, na verdade, a Sophie estava sofrendo maus tratos, não estava sendo paga, que o casal confiscou os documentos dela, que acusavam ela de coisas absurdas, desde roubo a se envolver com o ex de Sabrina para tentar tramar algo contra ela, até mesmo de ter levado o filho mais novo do casal para ser estuprado por Mark. E fora que eles deixavam ela passando fome em muitos momentos. Então Mark foi contactado pela polícia. Ele obviamente negou tudo e disse que nem mesmo conhecia a Sophie, nunca nem tinha a visto. Então, numa tentativa de ajudar, ele forneceu à polícia a senha de todas as suas redes sociais e a polícia confirmou que o Mark estava falando a verdade e que a Sabrina havia mentido novamente. Durante a investigação, eles deram várias versões do que tinha acontecido para a polícia, e uma delas é que o Sam bateu nela em um momento de raiva e que a Sophie caiu, bateu a cabeça e faleceu. Mas a polícia sabia que era mentira, porque o filho mais velho do casal já havia dado um depoimento para a polícia. Ele contou que do dia 18 para o dia 19 de setembro, ele acordou com uns gritos durante a madrugada, e que chegando próximo à porta do banheiro, que estava fechada, ele ouviu as vozes dos pais, um choro e viu água saindo por debaixo da porta. Ele também disse que no dia seguinte perguntou o que tinha acontecido, mas Sabrina desconversou e disse que a Sophie tinha ido embora e que não iriam mais vê-la. Ele também disse que sua mãe, naquele dia, estava muito feliz, ao contrário das semanas passadas. No dia seguinte, que foi o dia 20, quando o corpo da Sophie foi encontrado, Sam contou à polícia que decidiu colocar fogo no corpo para proteger a família. A polícia não conseguiu determinar a causa exata da morte devido ao estado do corpo, mas encontraram diversas fraturas em vários ossos do corpo e determinaram que ela já estava morta quando seu corpo foi queimado. A polícia acredita que fizeram tudo isso para chantagear Mark para conseguir mais dinheiro. Mas como forma de calar a Sophie, para que ela não desmentisse a história para a polícia em algum momento, eles decidiram que seria melhor matá-la. Então o julgamento deles aconteceu 6 meses depois, durou mais de 3 meses. Durante o julgamento, eles não demonstraram nenhum tipo de remorso e mudaram os seus depoimentos muitas vezes, passando a acusar um ao outro de terem cometido o crime e dizendo que estavam dormindo na hora. Mas foi irrelevante, porque o filho já tinha dado o depoimento dele. E em junho de 2018, foram considerados culpados e foram sentenciados à prisão perpétua, tendo que cumprir no mínimo 35 anos atrás das grades. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Foi um caso bem pesado, bem triste, porque tem fotos da Sophie na internet, de interrogatórios que eles faziam com ela, acusando ela de várias coisas, e ela claramente estava muito debilitada com tudo. É difícil pesquisar sobre essas coisas para vir aqui contar, e de forma nenhuma eu espero que isso desmotive alguém a fazer um intercâmbio ou ter viagens fora do país, mas isso é um alerta para vocês tomarem cuidado, para se protegerem. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!